Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você por que eu, Bianca, não utilizo mais as provas piagetianas na minha avaliação psicopedagógica. Mas antes de continuar aqui essa aula, lembre-se de se inscrever no canal e comentar nessa aula para saber se você gostou desse conteúdo. Antes de continuar, eu preciso ressaltar que eu não estou aqui para julgar quem utiliza, quem não utiliza, ou falar o que é certo e errado. Você vai utilizar o que faz sentido na sua profissão, na sua prática clínica psicopedagógica, tá? Eu vou estar aqui te mostrando outras possibilidades também, outros olhares, outros meios para você avaliar seu paciente na avaliação psicopedagógica, tá bom? Então, se você utiliza as provas piagetianas para avaliar, tudo bem, não tem problema. Se você não utiliza, também, assim como eu não utilizo. Mas se você utiliza, você precisa ter outros meios para avaliar, não ficar apenas nas provas piagetianas. É muito pouco você se limitar apenas às provas piagetianas para realizar uma avaliação psicopedagógica, seja qual for a idade e a demanda do seu paciente. Por isso que hoje eu vou trazer 3 pontos aí para justificar o porquê que eu hoje não utilizo as provas piagetianas na minha avaliação. Então, o primeiro ponto que hoje eu não utilizo as provas piagetianas é porque eu não me identifiquei. Quando eu terminei a minha pós-graduação, entrei na prática clínica de fato, ali na prática, eu comecei a utilizar, sim, as provas operatórias piagetianas, até porque foi isso que foi me ensinado ali na minha pós-graduação. Creio que na sua pós também, né? Você foi apresentada esse meio de avaliação psicopedagógica. Mas ao longo dos meus estudos, ao longo desses mais de 6 anos de atuação psicopedagógica, eu não me identifiquei. E tudo bem, você psicopedagoga, futura psicopedagoga que está aqui me ouvindo, você vai se aprofundar, vai se capacitar, vai conhecer outros meios, outras teorias, outros profissionais e você vai se identificando ou não com aquelas teorias. E isso vai construir, né, vai desenvolver a sua identidade psicopedagógica, assim como eu construí a minha hoje e é baseada nela que eu tenho ali a minha atuação prática psicopedagógica. Então, sempre quando você for utilizar qualquer recurso, instrumento para avaliar, assim como também as provas piagetianas, você sempre tem que se perguntar o porquê que você está usando aquele recurso com o seu paciente. Por que eu estou usando as provas piagetianas para avaliar essa criança? Tem um objetivo? Então lembre-se de sempre fazer essa pergunta. Por quê? Por que eu vou usar o recurso X, Y, Z? Por que eu vou usar as provas piagetianas? Quando eu comecei, eu não tinha essa resposta. Eu simplesmente só reaplicava, reproduzia o que a pós me mandava, o que eu tinha sido ensinada na pós. E também na época eu tinha uma supervisora que só me mandava eu aplicar as provas piagetianas, mas eu, Bianca, não via um sentido, não via um porquê que eu estava aplicando aquilo ali com o meu paciente, com a criança. E isso foi, né, me desmotivando ali a utilizar e eu fui buscar, né, fui atrás de buscar outros meios, de conhecer outros recursos, instrumentos, estudos para poder avaliar os meus pacientes e trazer isso para a minha prática psicopedagógica. Então, um dos pontos, né, para justificar por que hoje eu não utilizo é por isso, identificação. E tá tudo bem, às vezes eu vou apresentar um recurso para você e você não vai se identificar. Às vezes você vai se identificar realmente com as provas operatórias piagetianas. E tudo bem, cada profissional de cada área que você ali for atuar, você vai se identificar ou não com estudos, instrumentos e testes. É isso que vai fazer você, psicopedagoga, única no mercado e desenvolver a sua identidade profissional. Ponto 2, que eu não utilizo mais as provas piagetianas na minha avaliação. A psicopedagogia evoluiu e a gente precisa evoluir, a gente precisa pensar fora da caixa, sair dessa atuação engessada, que eu sei que tem muitas profissionais que vivenciam isso para se destacar, para ser realmente uma autoridade, para ter resultados. O problema aqui não é a gente usar as provas operatórias, não é isso. Falei para vocês desde o início do vídeo, né? O intuito aqui não é julgar quem utiliza, quem não utiliza. Mas o problema é você só usar as provas operatórias para realizar a avaliação psicopedagógica.
é muito pouco, é muito escasso. Isso é ruim para você, psicopedagoga, que não vai te dar os resultados, vai te dar às vezes uma insegurança na hora de avaliar, porque você só vai se basear nas provas operatórias. E também você não vai ter os resultados que você quer ali do seu paciente, você não vai ter resultados precisos da raiz do problema ali, da avaliação que você está realizando. E isso vai dificultar o levantamento de hipóteses de dados no final da sua avaliação e posteriormente na sua intervenção psicopedagógica. Hoje ainda, né, com a colaboração, os estudos da neurociência, a gente tem vários instrumentos, outros recursos que podem ser base ali, serem utilizados na nossa avaliação. Não só escalas, testes, mas recursos, jogos. A gente pode fazer sim uma boa avaliação qualitativa e quantitativa, sem utilizar apenas as provas operatórias piagetianas. O terceiro ponto, né, para justificar o porquê que eu não aplico mais, é porque hoje a gente tem outras ferramentas, outros recursos que são mais prazerosos. Contei para vocês que quando eu comecei a atuar na psicopedagogia, eu utilizava as provas operatórias, mas era algo maçante tanto para mim quanto para a criança. Eu percebia que não estava sendo interessante para ela. Então, por exemplo, a gente também consegue observar o cognitivo da criança por meio de uma brincadeira, por meio de um jogo, né? Isso é importante, a gente ter um embasamento do desenvolvimento infantil, por exemplo, da aprendizagem, né? Como o cérebro aprende, qual que é o marco de desenvolvimento, o que é esperado para aquela criança naquela faixa etária, dentro daquele seu paciente, dentro da idade que ele se encontra. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer as escolhas do recurso, do instrumento, do material para poder avaliar. Então eu consigo, da mesma forma que eu usava as provas operatórias, eu também consigo fazer o uso de outros instrumentos. Hoje a gente tem vários instrumentos, recursos para avaliar. Nós temos escalas, protocolos, testes, questionários, tá? A gente tem um leque aí de possibilidades, tanto para fazer uma avaliação quantitativa quanto qualitativa, tá? Então esses foram os 3 pontos que eu gostaria de trazer para você para justificar o porquê que eu, Bianca, não utilizo. Lembra que não existe certo e errado, você precisa utilizar o que faz sentido para você. Mas eu acho importante você que utiliza só as provas operatórias ampliar o seu leque de possibilidades para te ajudar na sua avaliação e posteriormente na intervenção. Você pode estar se perguntando, Bianca, que instrumentos é esse, né? Você só falou, mas você não está mostrando que instrumentos é esse. Então me conta aqui se você gostaria, né, de saber que algumas sugestões de testes, questionários que eu utilizo na minha avaliação, que você gostaria que eu apresentasse aqui para você também. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.